9 minutos, virando o ponteiro, 9 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília. E o premier israelense Benjamin Netanyahu se reuniu com Donald Trump na Casa Branca para debater o acordo de cessar fogo em Gaza. E também anunciou ter recomendado o presidente dos Estados Unidos para receber o Prêmio Nobel da Paz. Por isso, agora a gente vai a Londres conversar com o Philippe Killing sobre essa notícia aí que está estampando manchetes de todo o mundo. Uma boa tarde para você do outro lado do Canal da Mancha, Felipe. Tudo bom, Sônia? Boa tarde a você, bom dia a todos que nos acompanham no Brasil. O Donald Trump, não é novidade para ninguém, tem um ego enorme e recebeu essa carta de muito bom grado de Benjamin Netanyahu, falando que ele merece o Prêmio Nobel da Paz. O Trump chama para si o fim da guerra entre Israel e Irã, com participação inclusive dos Estados Unidos. O Paquistão também sinalizou que iria nomear Trump para o Nobel da Paz, afirmando que ele foi um intermediador muito importante no conflito entre Paquistão e Índia, duas potências nucleares. Antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, Trump falou que iria acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Não conseguiu. Disse também que iria resolver a crise no Oriente Médio. Por enquanto, ainda não conseguiu. Mas ele sabe que tem um outro presidente americano que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz e um democrata, o Barack Obama. E ele tem, claro, o desejo, até por conta desse ego grande, de ser nomeado e possivelmente ganhar. E o Benjamin Netanyahu, um político muito experiente, fez esse afago no ego de Trump num momento em que as negociações para o cessar-fogo na faixa de Gaza estão emperradas, não avançaram muito. Trump chegou a anunciar na semana passada que Israel tinha aceitado as bases desse acordo que prevê um cessar-fogo de 60 dias, a libertação de reféns israelenses e também de prisioneiros palestinos, mais entrada de ajuda humanitária, mas o Hamas fez algumas considerações que Netanyahu disse são inaceitáveis. O Hamas deseja o fim total do massacre, além da retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. E uma nova proposta, aliás, uma proposta que não é nova, mas surgiu mais uma vez, tem gerado também muita repercussão. E foi perguntada, inclusive, para Trump e Netanyahu. Um político importante de Israel, ministro, falou mais uma vez sobre a transferência de palestinos da faixa de Gaza para outros países. E o Trump foi perguntado. Ele passou a palavra a Netanyahu. Ele disse, o Netanyahu, que seria uma escolha, que palestinos que quiserem sair, podem sair da faixa de Gaza. Só que para a ONU, a transferência forçada de pessoas ou sob violência, sem qualquer tipo de garantia, configura limpeza étnica. Israel nega que esteja fazendo isso, quer apenas oferecer uma possibilidade para quem quiser sair da faixa de Gaza sair e estaria em busca de países da região para receber refugiados palestinos. Esse é um assunto extremamente delicado, extremamente polêmico, no momento em que a faixa de Gaza está dizimada e falta o básico para a população conseguir sobreviver. Esse é o ponto, viu, Philippe Killing, dessa discussão aqui que a gente precisa destacar. O Donald Trump e o Benjamin Netanyahu não têm autonomia para decidir para onde vão os palestinos da faixa de Gaza. Não são eles que vão determinar para onde vão. Eles estão se achando que eles são os donos lá da terra, já apossaram tudo já ali. Já falaram até em resort. Ouviu, Sônia? Um Depois de assumir que tacaram míssil em cima de civis, eles vão cometer mais esse crime contra os palestinos que sobreviveram a esse conflito que não pode ser chamado de guerra lá no Oriente Médio. Eles não têm autonomia nenhuma para decidir sobre isso. Quem tem que decidir para onde vão, se vão ficar lá ou não, são os palestinos da faixa de Gaza, que foram atacados de uma maneira desproporcional e tiveram aí famílias destruídas, casas absolutamente depredadas. Então, esse é mais um crime que está sendo cometido a portas fechadas, a quilômetros de distância, lá nos Estados Unidos, sobre a vida de um povo que está sendo massacrado nesse conflito que parece interminável. É um drama que o restante do mundo não olha. O Brasil até tem olhado, até tem emitido alguns sinais aí. O governo brasileiro, nesse ponto,
até está fazendo a sua parte na cooperação internacional. Mas faltam atores com muito mais peso entrarem nesse jogo para defender o que a população está sofrendo lá na faixa de Gaza. Pedro, você está defendendo o Hamas? Longe disso, muito longe disso. Estou falando dos pobres coitados que vivem no ambiente de poeira, sem comida, sem ajuda humanitária e recebendo míssil aí de Israel, que está tentando acabar com o grupo terrorista, né? Mas admitiu recentemente que também atacou civis lá na faixa de Gaza. E fora que Donald Trump para Prêmio Nobel da Paz, minha gente, deve ser uma piada de mau gosto. Não pode ser outra coisa. Vamos combinar, né?